Olá a todos. Hoje vamos iniciar nossa aula sobre conceitos básicos em ultrassonografia do fígado, vias biliares e pâncreas. Iniciando com o fígado. O fígado, como já é de costume e em pessoas normais, situa-se no quadrante superior direito do abdômen, excetuando-se os casos de citos inversos. Funcionalmente, o fígado é dividido em 3 lobos: direito, esquerdo e lobo caudado. O plano imaginário que cruza a fossa da vesícula biliar e estende-se até a veia cava inferior divide os lobos hepáticos em direito e esquerdo. O plano seria da fissura lobar principal. O plano que passa pela veia hepática direita divide o lobo hepático direito nas porções anterior e posterior, e o lobo caudado é dividido do lobo hepático esquerdo pela fissura do ligamento venoso. Para o entendimento e localização de lesões hepáticas no fígado, é muito importante o conhecimento da anatomia de Coinot, que divide o fígado em 8 segmentos. As fissuras, os planos longitudinais, melhor dizendo, que cruzam as veias hepáticas, dividem longitudinalmente o fígado, e o plano que cruza, o plano transversal que cruza o nível da veia porta, vai dividir o fígado nos andares superior e inferior. Cada plano, quando se cruza, forma um segmento hepático. Os segmentos hepáticos do lobo hepático direito são o 7, o 8, o 5 e o 6. Os segmentos hepáticos do lobo esquerdo são o 4A e B, dependendo do nível da altura do plano que passa pela veia porta, e 2 e 3. Muito importante também o conhecimento de alguns ligamentos hepáticos que a gente consegue visualizar pelo ultrassom. O principal dele seria o ligamento falciforme, que corre pela fissura do ligamento falciforme situado entre os lobos hepáticos direito e esquerdo, que continha na época gestacional, a veia umbilical, que colaba e forma o ligamento falciforme durante esse trajeto dentro do fígado, e a borda externa do ligamento falciforme é chamada de ligamento redondo. Ao nível do hilo hepático, onde a gente percebe a localização dos principais vasos que nutrem o fígado, a veia porta e a artéria hepática, nós temos esse tecido ecogênico que os envolve, chamado de ligamento hepatoduodenal. Bom, com relação ao fígado em termos de tamanho e ecogenicidade, para se avaliar um tamanho do fígado, existem critérios objetivos e critérios subjetivos. Os critérios objetivos, segundo a recomendação da literatura, mostra que o tamanho do fígado ele é em torno, na maioria da população, de 15,5 centímetros até na linha hemiclavicular, ou seja, um diâmetro acima de 15,5 centímetros nessa linha hemiclavicular sugeriria uma possível hepatomegalia, e de até 23 centímetros no maior diâmetro transverso. Mas lembrando que, na prática, essa descrição de hepatomegalia ela é muito subjetiva. Normalmente, para a gente considerar um fígado aumentado de tamanho, a gente observa primariamente se ele cruza o plano inferiormente do rim direito e apresenta suas bordas mais rombas, mais arredondadas. Isso seria um critério subjetivo na prática que faz a gente tender a descrever uma hepatomegalia. Bom, a ecogenicidade normal do fígado ela costuma ser homogênea ou isoecogênica ou ligeiramente mais ecogênica do que a córtex do rim direito, e hipoecogênica em relação ao baço. Então essa seria a ecogenicidade normal e natural do fígado. Bom, já entrando em algumas patologias que são mais comuns de observarmos na prática clínica, os cistos hepáticos.
Assim como os cistos renais, eles costumam ser anecoicos, com uma fina cápsula que a gente não consegue identificar muitas vezes no exame. É necessário que possuam o artefato de reforço acústico posterior, confirmando o conteúdo líquido homogêneo da estrutura. Acredita que esses cistos hepáticos eles sejam de origem ductal pela presença de epitélio colunar simples na sua estrutura, mas a causa exata é desconhecida. Sabe-se que eles possuem uma frequência média na população em geral de 2,5%, aumentando com o passar da idade e chegando até 7% em pacientes acima de 80 anos. Dentre os cistos hepáticos, é muito interessante que nós conheçamos os cistos hepáticos relacionados à doença hidatiforme. A doença hidatiforme ela é causada pelo Cestoideo equinococcus granuloso, que tem o homem como hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo sendo o cachorro. Nós seres humanos somos contaminados, melhor dizendo, por este Cestoideo, a tenha do cachorro, quando ingerimos os ovos presentes nas fezes dos mesmos. E pelo sistema porta, eles acabam passando do nosso intestino para o fígado. O lobo hepático direito, ele é mais acometido do que o esquerdo. E esses cistos, normalmente, quando eles se formam no fígado, eles possuem duas pequenas membranas, a cápsula dividida em duas partes, um ectocisto e um endocisto. Esse ectocisto, ele pode calcificar, e isso acaba dando para a gente uma ideia das manifestações ultrassonográficas desta doença. Eles podem se manifestar basicamente como cistos simples hepáticos, como a gente viu nos slides anteriores. Com esses cistos simples, às vezes, podem exibir calcificações na sua parede por causa dessa membrana, desse ectocisto que tem a tendência de ter calcificações. Esse endocisto ele pode sofrer uma ruptura, levando a um aspecto típico do cisto da doença hidatiforme no ultrassom, apesar de muitas vezes a gente não perceber esse endocisto roto. Cisto com brotos, esses brotos são múltiplos cistos filhos e apresentações com massas densamente calcificadas. Como eu havia falado, a doença hidatiforme ela pode se apresentar como cistos simples, algumas vezes volumosos e com calcificações periféricas. A apresentação mais clássica do cisto relacionado à doença hidatiforme seria o cisto com esse linguine interior, que seria relacionado à ruptura do endocisto, daquela outra camada da parede do cisto relacionada à doença hidatiforme. Outra apresentação que chamaria muito nossa atenção seria grandes massas císticas com pequenos cistos filhos no seu interior, que seriam esses brotos. A outra forma de apresentação, mas que provavelmente exigiria um exame de imagem adicional, seriam essas massas densamente calcificadas hepáticas, principalmente com calcificações periféricas, mas também se apresentando com calcificações difusas dentro dessa massa. Então, provavelmente essas duas últimas apresentações exigiria um exame de imagem adicional para melhor caracterização da doença. Bom, ainda nesse quadro de doenças infecciosas, é muito importante a gente lembrar das hepatites, que podem ter tanto quadros agudos quanto quadros crônicos. Lembrando que a clínica e a parte de exames laboratoriais é muito importante, porque tanto no quadro agudo quanto no quadro crônico, nós podemos não ter alterações na aparência ecográfica do fígado, mas também podemos ter um fígado alterado. No quadro agudo, pelo edema difuso de hepatócito, proliferação de células de Kupffer, aumento de linfócitos monócitos nos espaços portas, o que nós podemos ter? Uma redução difusa da ecogenicidade relacionada ao edema de hepatócito, aumento relativo do brilho das regiões portais intrahepáticas e, claro, hepatomegalia. No quadro crônico, quando a gente vai começar a perceber alguma alteração, elas normalmente são relacionadas ao estabelecimento da cirrose hepática, que possui
apresentação meio que semelhante às diversas causas de cirrose hepática. E quais são? Inicialmente acaba tendo uma redistribuição do volume hepático com hipertrofia dos lobos hepáticos esquerdo e caudado. O fígado começa a ter uma textura grosseira e heterogênea. A superfície do fígado, os contornos do fígado começam a ficar irregulares, nodulares. Com o passar do tempo, as bordas do fígado começam a ficar rombas e com o passar mais ainda do estabelecimento, a não interrupção dos fatores causais da cirrose hepática, o fígado começa a ficar atrófico, ou seja, começa com a hipertrofia do lobo esquerdo, mas com o passar do tempo, tanto o lobo esquerdo quanto o direito irão ficar reduzidos de tamanho, com superfície irregular, borda romba e com textura grosseira heterogênea. E, claro, se tiver estabelecimento de hipertensão portal, as consequências da hipertensão portal, ascite, esplenomegalia e varizes ao longo do trato gastrointestinal, principalmente de esôfago e ao nível espleno-renal. Então, aqui exemplificando o quadro ultrassonográfico dessas hepatites. A hepatite aguda, lembrando que muitas vezes você não vai encontrar nenhum tipo de alteração, mas o que a gente percebe aqui neste caso seria o aumento, o espessamento, a acentuação do brilho dos espaços periportais. Muito importante correlacionar com a clínica do paciente. Já no quadro crônico, aqui a gente observa o fígado com a ecotextura grosseira e heterogênea, inicialmente tendo uma hipertrofia dos lobos caudado e do lobo esquerdo, e com o segmento da doença o fígado começa a ficar reduzido, atrófico, com superfície irregular. E aqui, para avaliar a superfície irregular do fígado, muitas vezes a gente pode utilizar o transdutor linear em uma incidência intercostal para avaliar a superfície hepática. E, claro, as outras consequências da cirrose hepática, que são ascite, esplenomegalia e desenvolvimento de varizes, como eu havia falado. Bom, ainda nessa questão das doenças infecciosas, é muito importante lembrar dos abscessos hepáticos. A maioria dos abscessos hepáticos eles são consequências de infecções em outros sítios do trato gastrointestinal, tendo uma disseminação hematogênica do patógeno e formação da coleção líquida no fígado. Lembrando que 50% dos casos eles não vão ter uma causa específica para a formação, às vezes não vai ter uma infecção em outro sítio abdominal, muitas vezes retardando o diagnóstico desta condição. Em termos de clínica, o paciente pode apresentar febre, anorexia, mal-estar e dor no quadrante superior direito do abdômen, e 1/4 dos pacientes podem ter isso. Com relação à ultrassom, os abscessos hepáticos vão ser coleções líquidas heterogêneas, com debris no seu interior, muitas vezes percebendo-se uma parede espessada, e algumas vezes tendo focos ecogênicos com artefato de reverberação, sugerindo conteúdo gasoso, e isso depende muito do patógeno em questão que está levando à formação do abscesso no fígado. Então, lembrando, são coleções líquidas heterogêneas, muitas vezes volumosas, podendo apresentar paredes espessas e focos gasosos no seu interior, a depender do patógeno. Dentre os abscessos hepáticos, é muito importante que a gente lembre do abscesso amebiano. É a manifestação intestinal mais comum desse protozoário. Muitas vezes, não é raro, o cólon estar normal e coprocultura virem negativas. A dor acaba sendo o sintoma inicial mais comum, e 15% dos pacientes apresentam diarreia no momento do estabelecimento do abscesso amebiano. Ele, assim como na doença hidatiforme, também é mais comum no lobo hepático direito e possui algumas características ultrassonográficas ditas clássicas, que seriam a forma arredondada e oval, a hipoecogenicidade relativamente homogênea e com ecos finos no seu interior, lembrando um pouco a cor do fígado. Então, um abscesso muito parecido, muito isoecogênico com o próprio parênquima hepático.
não tem uma cápsula definida e possui um proeminente reforço acústico posterior e contiguidade com o diafragma. Então essas características seriam as que na literatura considera como mais típicas de um abscesso amebiano, que seriam a contiguidade com o diafragma, a hipoecogenicidade com ecos finos no seu interior, você vê que é bem isoecogênico com o parênquima hepático, e, claro, a área de reforço acústico posterior. Bom, dentre os distúrbios metabólicos do fígado, é muito importante e muito comum a gente conhecer a degeneração gordurosa, a dita esteatose hepática. É um distúrbio adquirido reversível, tendo como principais fatores de risco obesidade, consumo de álcool e hiperlipidemia. Ela pode ser tanto difusa quanto focal, e a aparência ultrassonográfica ela depende do nível de infiltração de gordura nos hepatócitos, podendo ser graduada em leve, moderada ou grave. A esteatose hepática grau leve, que é o que a gente observa nessa figura, existe um aumento difuso da ecogenicidade do parênquima hepático em comparação com o rim direito e principalmente com o baço. O fígado ele é para ser hipoecogênico em relação ao baço. Já a esteatose no grau moderado, o que a gente vai ter? A infiltração de gordura já começa a levar à formação de artefato de atenuação do feixe acústico posterior, já iniciando uma dificuldade para se caracterizar alguns dos vasos na periferia do parênquima hepático. E no quadro grave, além do artefato de atenuação do feixe acústico posterior, você não consegue identificar os vasos cruzando o parênquima hepático em algumas áreas de indefinição do contorno diafragmático. A esteatose hepática focal ela tem algumas particularidades, especialmente no que diz respeito à localização. A região mais comum de acometimento focal da degeneração gordurosa é a região anterior à veia porta ao nível do hilo hepático, no segmento 4. Muito importante saber dessa região. As outras regiões que costumam ter degeneração focal de gordura é a fossa da vesícula biliar e a periferia do parênquima hepático, nas margens do parênquima hepático. Caracteristicamente, exibem esse aspecto geográfico, sem efeito de massa, e fugaz no sentido que pode se resolver em até 6 dias. Então, essa seria o aspecto ultrassonográfico de uma degeneração hepática gordurosa focal. Da mesma forma que existe a degeneração gordurosa focal, existe dentro de um parênquima infiltrado de gordura as áreas de preservação focal do parênquima, que também possuem as mesmas regiões da infiltração de gordura focal, mas que podem confundir com nódulos, com massas hepáticas, tendo sempre em mente que num fígado gorduroso pode existir essas áreas de preservação focal do parênquima. Muito importante o aspecto geográfico, a localização, mas às vezes, infelizmente, a gente não vai conseguir definir uma área de preservação de parênquima, por exemplo, de uma infiltração neoplásica do fígado, tá bom? Então, infiltração neoplásica difusa do fígado. Então, quando chegar a perceber um quadro deste nível, seria importante correlacionar com outros exames de imagem. Aqui nós estamos percebendo um fígado que existe já um grau de infiltração gordurosa mais evidente no lobo hepático direito, e o lobo hepático esquerdo e parte do lobo hepático direito estão preservados com a ecogenicidade usual. Só que é bem difícil da gente conseguir diferenciar isso de uma infiltração neoplásica, por exemplo. Então, quando virem um quadro semelhante a esse, é bom sugerir outro exame de imagem para confirmação. Bom, dentre as lesões nodulares hepáticas, as 3 principais são os hemangiomas, as hiperplasias nodulares focais e os adenomas. O hemangioma é a lesão benigna focal hepática mais comum, é um tumor vascular, muitas vezes presente desde a infância do paciente, bem mais comuns em mulheres do que em homens, e possui uma apresentação
ultrassonográfica típica, sendo lesões nodulares ovais bem delimitadas, sem efeito de massa, hiperecogênicas e com reforço acústico posterior. Esta seria a apresentação clássica de um hemangioma. A segunda lesão nodular focal mais comum do fígado seriam as hiperplasias nodulares focais. Elas possuem no seu interior hepatócitos, ductos e células de Kupffer sem uma alteração estrutural anatômica propriamente dita. Acredita-se que as hiperplasias nodulares focais elas surjam em locais de malformações arteriais aracniformes do parênquima hepático. Caracteristicamente formam lesões nodulares ou massas muito parecidas, isoecogênicas ou ligeiramente hipoecogênicas em comparação ao parênquima hepático adjacente. No seu aspecto ultrassonográfico mais típico, elas formam uma pequena cicatriz central hipoecogênica e, ao se ligar ao modo Doppler colorido, a gente percebe a apresentação típica de uma hiperplasia nodular focal, que é essa estrela vascular, né? Uma vascularização em formato de estrela. Com relação aos adenomas, eles possuem a apresentação ultrassonográfica variada, muitas vezes podendo confundir com um próprio hemangioma ou com uma hiperplasia nodular focal que não tem uma cicatriz central. E aqui é bom lembrar que hemangiomas, quanto maior o tamanho, eles podem apresentar uma apresentação mais heterogênea, então tendo mais cautela com lesões desse tamanho, por exemplo, pois podem não ser adenomas, ou não ser hemangiomas. Os adenomas, eles tipicamente possuem correlação, especialmente nas mulheres, com uso de anticoncepcionais orais, e são lesões que podem sangrar. Em alguns casos, os adenomas eles exibem calcificações e focos de gordura no seu interior, mas que realmente não existe uma apresentação ultrassonográfica típica destas lesões. Com relação à parte de malignidades, as metástases no ultrassom, elas possuem um aspecto ultrassonográfico variado. Aqui, muito forte entra a história clínica do paciente. Normalmente, as metástases hepáticas elas têm origem no trato gastrointestinal. O aspecto mais típico seriam múltiplas lesões com uma distribuição randômica de tamanhos variados, arredondadas e com o halo fino halo hipoecóico, que dentre as características ultrassonográficas, esse halo hipoecóico reflete já uma lesão que a gente deve ter atenção. Além dessas múltiplas lesões distribuídas no parênquima, às vezes nós temos massas hepáticas focais, então por isso é muito importante a correlação com os dados clínicos, e também temos metástases que são infiltrações difusas do parênquima. Então, muito semelhante a um quadro de preservação de parênquima em um fígado esteatótico. Então, essas são as principais apresentações das metástases hepáticas. E, lembrando mais uma vez, é muito importante a correlação com a história clínica. Dentre as lesões malignas do fígado, muito importante que a gente lembre do carcinoma hepatocelular. Ele também possui um aspecto ultrassonográfico variado, então, mais uma vez, a história clínica vai ser um divisor de águas, mas, normalmente, essas são lesões que se estabelecem num fígado cirrótico, ou seja, qualquer nódulo ou massa em um fígado cirrótico é um carcinoma hepatocelular, até que você prove o contrário, e a gente vai precisar de outros exames de imagem para tentar fechar esse diagnóstico, e normalmente a ressonância magnética. Ele pode se apresentar tanto como tumor solitário, grandes massas hepáticas dentro de um fígado cirrótico. Podem, assim como os adenomas, apresentar degeneração gordurosa e focos de calcificação. Mas uma característica que chama muita atenção seria a vasculotropia, ou seja, ele tem uma tendência a ter invasão de estruturas vasculares, invasão tumoral de estruturas vasculares, principalmente da veia porta. Bom, é muito importante que a gente conheça dentro
da avaliação de um possível quadro metastático a existência dos hamartomas biliares, ou complexos de von Weinberg. São lesões focais congênitas formadas por ductos hepáticos e estromas densos, e podem confundir com doença metastática, como eu havia falado. A principal alteração, a principal manifestação ultrassonográfica são essas lesões nodulares hipoecogênicas, bem inespecíficas, por isso que falei que poderia confundir com metástase. Só que a apresentação mais típica, apesar de não ser a mais comum, seria essa. Seriam pequenos focos ecogênicos distribuídos ao longo do parênquima hepático com um artefato típico de cauda de cometa ou reverberação. Mas lembrando que a forma mais comum de apresentação seriam esses múltiplos nódulos ovais hipoecogênicos esparsos ao longo do parênquima hepático. E a apresentação que a gente mais tem a tendência de, digamos, acertar seria a seguinte. Seria esta, dos focos ecogênicos com artefato de reverberação. Bom, com relação à avaliação do baço, basicamente o que nós temos que saber é quando caracterizar uma esplenomegalia, avaliar algumas lesões císticas esplênicas e, claro, lesões nodulares do baço. Com relação à esplenomegalia, a literatura nos orienta a falar em esplenomegalia quando o maior eixo longitudinal do baço ele passa de 12 centímetros, e aqui é importante fazer um adendo, porque o tamanho do baço em pessoas ele é variável. Então, pessoas grandes acabam tendo baços maiores sem ter esplenomegalia. Um homem adulto magro, por exemplo, alto, ele pode ter um baço de até 14 centímetros e não efetivamente ter uma esplenomegalia. Então, eu sugiro que vocês só comecem a falar de esplenomegalia quando um baço apresentar um tamanho superior a 13 centímetros no maior eixo longitudinal. Uma forma de tentar estimar uma esplenomegalia e possui boa correlação com a mesma seria o cálculo do índice esplênico, seria a multiplicação dos 3 diâmetros do baço. Normalmente, quando esse índice esplênico, apesar de ser uma referência na tomografia, ele pode ser utilizado no ultrassom. Normalmente, o índice esplênico, quando ele passa de 480, a gente considera também uma esplenomegalia, mas lembrando que a suspeita sempre parte de uma avaliação subjetiva. Então, se um baço está aumentado, então provavelmente ele está aumentado, e isso já entra também a experiência e prática do observador. Então, lembrando, o maior eixo longitudinal acima de 12 centímetros é o que está escrito na literatura. Lembrando que o tamanho do baço varia com o tamanho da pessoa. Se a pessoa for grande, ela vai ter um baço grande sem estar aumentado. Então, sugiro que vocês usem um ponto de corte de 13 centímetros na prática. E o cálculo do índice esplênico, que seria a multiplicação do maior tamanho longitudinal, maior largura e a espessura do baço. O diâmetro transverso e a espessura do baço, se for maior do que 480, seria considerado uma esplenomegalia. Então, com relação às lesões císticas do baço, as principais lesões císticas do baço, elas são secundárias, elas não são primárias. É sempre importante lembrar os processos infecciosos, que são as principais causas de lesões císticas esplênicas. Os cistos congênitos primários do baço, eles não são tão comuns, em torno de 20% das lesões císticas do baço, eles são cistos congênitos primários, que possuem apresentação ultrassonográfica variada, porém, alguns deles exibem debris no seu interior e superfícies parietais irregulares. Algumas vezes possuem depósito de cristais de colesterol no seu interior, dando essa aparência cística mais espessa. Com relação aos cistos infecciosos, o que a gente lembra do baço seria principalmente a doença hidatiforme, que tem uma apresentação semelhante à do fígado, que seriam lesões císticas com calcificações periféricas. Então, cisto esplênico com calcificações periféricas, a principal causa, até que se prove contrário, seria a doença hidatiforme. Eles são indistinguíveis de cistos pós-traumáticos, então aqui o dado clínico é muito importante, pois não tem como diferenciar um cisto pós-traumático esplênico de um cisto relacionado à doença hidatiforme. Aqui, no caso, são vários pequenas lesões císticas hepáticas com focos de
calcificação periférica. Então, essas seriam as principais lesões císticas do baço, cisto congênito, e a outra parte seriam lesões secundárias relacionadas principalmente à infecção e trauma. Bom, com relação às lesões nodulares esplênicas, essas são muito raras. As lesões nodulares mesmo, verdadeiras, são muito raras, mas a gente tem que lembrar que a principal delas são os granulomas, ou seja, relacionados a algum processo inflamatório ou infeccioso granulomatoso, tuberculose, histoplasmose, sarcoidose, então entram no diagnóstico diferencial. O que a gente observa são pequenos focos hiperecogênicos esparsos ao longo do parênquima esplênico, pode ser múltiplos ou poucos ou isolados, e refletindo pequenos nódulos calcificados, pequenos granulomas calcificados. O hemangioma esplênico ele possui uma apresentação ultrassonográfica semelhante ao do fígado, então seriam lesões nodulares hiperecogênicas, bem delimitadas, sem efeitos de massa e com reforço acústico posterior, na sua forma mais clássica. E também lembrar da malignidade do baço. Pensando em tumor primário mais comum do baço, a gente tem que lembrar sempre do linfoma esplênico. Mas o baço também possui acometimento metastático, normalmente mais tardio. Não é tão comum, mas às vezes acontece num quadro metastático já terminal. Ok, voltando um pouco para a avaliação hepática, é muito importante que a gente saiba avaliar quadros obstrutivos colestáticos do fígado. Bom, das vias biliares. A primeira, o que o ultrassonografista vai ter que fornecer para o médico assistente é principalmente fornecer o nível da obstrução. Se uma obstrução ela é extrahepática, se é apenas intrahepática ou se existe a combinação de obstrução das vias biliares intra e extrahepáticas. Outra missão que a gente vai ter na avaliação de dilatação das vias biliares seria tentar identificar uma possível causa. Muitas vezes o ultrassom não vai conseguir identificar. É muito importante que a gente saiba quando um ducto biliar comum ou colédoco está aumentado. Em pessoas normais com a vesícula biliar, ele possui um diâmetro interno de até 6 milímetros. Em pacientes com colestectomia, esse diâmetro ele pode chegar até 1 centímetro e a paciente não tem nenhum tipo de obstrução da via biliar, então isso é muito importante que seja lembrado. Acredita-se, e existe relato na literatura, de que o tamanho, o diâmetro médio do ducto colédoco ele aumenta com o passar da idade. Então a gente considera ele até 6 milímetros num paciente de 60 anos. Depois disso, a cada década, ele pode aumentar até 1 milímetro nesse valor superior da normalidade. Então, um paciente de 70 anos pode ter um colédoco de até 7 milímetros, de 80 de até 8 e por aí vai. Aqui nós estamos avaliando os principais sinais que a gente usa para suspeitar de obstrução de vias biliares intrahepáticas, que seria o sinal do duplo cano, ou seja, dentro do parênquima hepático, a tríade portal ela corre junto, um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ducto biliar. Normalmente a gente não vai conseguir enxergar um ducto biliar, a não ser que ele dentro do fígado, a não ser que ele esteja dilatado. Então, por isso que chama esse sinal do duplo cano. Então, vai ter um segmento da veia porta normal e correndo paralelo à veia porta vai ter uma estrutura tubular anecoica que seria a via biliar intrahepática dilatada. E como é que a gente confirma que isso daqui não é um vaso que não é um vaso e sim a via biliar intrahepática dilatada com o uso do Doppler colorido? Bom, ligando o Doppler colorido, a via biliar não vai ter preenchimento pelo Doppler colorido, confirmando uma via biliar intrahepática dilatada. Aqui seria também um formato típico da dilatação de via biliar intrahepática, que seria esse aspecto em chifre de veado, certo? Então, sinal do duplo cano, sinal do aspecto em chifre de veado. Dentro da obstrução das vias biliares, uma das possíveis causas que nós, ultrassonografistas, podemos identificar para o médico assistente seria a coledocolitismo. Ela pode ser primária ou secundária, lembrando que a secundária é muito mais comum do que a primária.
A secundária ocorre principalmente por migração de cálculos da vesícula biliar. Os cálculos pigmentares, eles são mais associados à coledocolitise primária e normalmente eles costumam se situar na porção distal do colédoco, a porção periampular, lá próximo da ampola de Vater. Então, o que a gente vai identificar? Seriam estruturas ecogênicas detentoras de artefato de sombra acústica posterior e associado à dilatação a montante da via biliar, nesse caso tanto extrahepática, possivelmente intrahepática. A nossa maior dificuldade consiste na identificação de cálculos pequenos que não tem tanta obstrução clinicamente visível ou ultrassonograficamente visível. E lembrando que esses cálculos pequenos, retilíneos, muitas vezes não vão ter o artefato típico de sombra acústica posterior, dificultando o diagnóstico. Bom, dentro da obstrução das vias biliares é muito importante que a gente lembre da síndrome de Merise. A síndrome de Merise é causada pela obstrução do ducto hepático comum, causada por um cálculo impactado no ducto cístico. Lembrando que o ducto hepático comum se junta com o ducto cístico para formar o ducto biliar comum ou colédoco. Então, cálculos impactados na região do ducto cístico pelo edema e processo inflamatório causam uma obstrução do ducto hepático comum, levando uma dilatação a montante das vias biliares, causando dor, febre e icterícia, um quadro muito semelhante a uma colangite, por exemplo, e normalmente está associado, normalmente acontece quando anatomicamente o ducto hepático comum e o cístico possuem trajetos paralelos. Com relação às vias biliares, não poderia deixar de falar da colelitíase, né, dos cálculos de vesícula biliar. Os principais fatores de risco seriam idade avançada, sexo feminino, obesidade, diabetes mellitus e gravidez. E o que nós vamos observar que um paciente portador de colelitíase ele vai apresentar um risco de colecistite do processo inflamatório agudo da via biliar em torno de 1 a 2% ao ano. É um risco baixo, porém ele existe. As principais formas de apresentação seriam múltiplas imagens hiperecogênicas detentoras de sombra acústica posterior. Muitas vezes a gente vai apresentar apenas alguns ou poucos cálculos. Dependendo do tamanho, é muito importante que você faça a manobra de decúbito lateral esquerdo, pois eles têm que migrar, ou seja, são estruturas ecogênicas detentoras de sombra acústica posterior e com padrão migratório dentro da vesícula biliar. Algumas vezes, quando a vesícula biliar está muito repleta de cálculos, a gente às vezes não consegue nem identificar direito onde está a parede, onde está a vesícula, pela extensa calcificação, pela extensa quantidade de cálculos no seu interior. Mas lembrando, manobra de decúbito é fundamental na avaliação da vesícula biliar, mesmo que você não esteja enxergando um cálculo, para confirmar a mobilidade do mesmo, pois alguns cálculos na região infundibular eles podem migrar apenas durante a manobra de decúbito e de uma forma que você não consegue percebê-los fora desse ambiente de lateralidade do paciente. Com relação à colecistite aguda, que seria o processo inflamatório já da vesícula biliar, nós temos alguns critérios ultrassonográficos. A literatura fala que a principal forma de você diagnosticar uma colecistite aguda seria o sinal de Murphy ultrassonográfico positivo associado a cálculos no interior da vesícula biliar, ou seja, uma colelitíase com Murphy ultrassonográfico positivo, a princípio seria uma colecistite aguda. Porém, nós temos os outros sinais secundários, eles são mais exigidos da gente, tanto pelos colegas cirurgiões quanto nas provas de título, que seria o espessamento parietal da vesícula biliar acima de 3 milímetros, algumas vezes com áreas de delaminação líquida da parede da vesícula biliar, um aumento do tamanho da vesícula, ou seja, a vesícula biliar pode ficar hidrópica, que seria um aumento do diâmetro transverso acima de 4 centímetros e um diâmetro longitudinal maior do que 9 centímetros. Também pode se apresentar coleções líquidas ao redor da vesícula biliar e, em alguns casos, até mesmo
a presença de gás no interior da parede da vesícula biliar, uma condição mais grave chamada de colecistite enfisematosa. Os principais fatores de risco para colecistite enfisematosa, um deles é ser diabético, lembrando que ela é de 3 a 7 vezes mais comuns em homens, especialmente idosos, do que em mulheres. E um dado importante é que de 33 a 50% dos pacientes que desenvolvem colecistite enfisematosa não vão ter cálculos, o que não é o caso aqui, mas isso é um dado importante. Então, lembrando, colecistite enfisematosa, quadro grave, gás no interior da parede da vesícula biliar, mais comum em homens idosos, e diabéticos podem ou não ter cálculos no seu interior. Bom, outro quadro importante que a gente avalia das vias biliares são as lesões ou massas polipoides da vesícula biliar, sendo que os pólipos de colesterol disparadamente são as causas mais comuns de massas polipoides da vesícula biliar, mas tendo algumas outras causas, dentre elas a adenomiomatose. Não é incomum que a gente pegue um quadro desse durante um exame ambulatorial. A adenomiomatose, ela é causada por invaginações do epitélio da vesícula biliar, e essas invaginações associam-se à proliferação de músculo liso e depósito de cristais de colesterol nessas fendas chamadas de Rokitansky-Aschoff. Esses depósitos de colesterol nessas fendas de Rokitansky-Aschoff geram essas imagens hiperecogênicas com esse proeminente artefato de cauda de cometa ou artefato de reverberação, notadamente ao nível do fundo da vesícula biliar e algumas vezes na região do terço médio, mas tipicamente já lá no fundo da vesícula biliar. Então, seriam essas lesões ecogênicas com artefato de reverberação causadas possivelmente por depósito de colesterol dentro dessas fendas de Rokitansky-Aschoff, e essa seria a apresentação mais típica da adenomiomatose. A outra apresentação mais típica a segunda apresentação mais comum da adenomiomatose é a formação do adenomioma. Esse daqui a gente vai precisar provavelmente de algum outro exame de imagem para avaliar melhor a vesícula biliar. Os adenomiomas são áreas de espessamento da parede do fundo, normalmente no fundo da vesícula biliar, associada com focos de calcificação no seu interior, certo? Então, lembrando que para a apresentação de adenomioma, provavelmente teremos que fazer algum exame de imagem complementar adicional. Em alguns casos, a adenomiomatose ela pode acometer a região do terço médio da vesícula biliar, deixando a vesícula biliar com esse aspecto em ampulheta. Bom, com relação às lesões polipoides, como a gente viu, a maioria desses pólipos no interior da vesícula biliar eles são de colesterol de 50% a 60%. Basicamente são lesões pediculadas, ecogênicas ou até mesmo hiperecogênicas, mas que elas são aderidas, imóveis durante a manobra de decúbito. Por isso que é muito importante que se faça o decúbito lateral esquerdo na avaliação da vesícula biliar. Os fatores de risco para essas lesões polipoides, para os pólipos de colesterol, são os mesmos para a colelitíase, porém, raramente existe uma associação de pólipo de colesterol com colelitíase. E, como eu já havia falado, são lesões ecogênicas, nodulares, podendo ser ou não pediculadas e aderidas às paredes da vesícula biliar. Com relação à malignidade das vias biliares, o carcinoma da vesícula biliar, que 98% são adenocarcinomas. Os principais fatores de risco são idade avançada e sexo feminino. Lembrando que eles são lesões raras, não é comum você ver carcinoma de vesícula biliar. Dentre os outros fatores de risco incluem-se a colelitíase e a colelitíase principalmente crônica, pessoa que tem um cálculo de vesícula biliar e que não faz a cirurgia para retirada, e apresenta basicamente 3 padrões: formação de grandes massas no interior da vesícula biliar, a presença de lesões polipoides. Então, quando a gente observa uma lesão polipoide mais irregular,
e principalmente com vascularização ao Doppler colorido, sempre chamar a atenção para a possibilidade de lesão neoplásica e indicar algum outro exame de imagem. Também pode se apresentar como o quê? Espessamentos parietais irregulares da vesícula biliar. Então, essas são as 3 principais formas de apresentação do carcinoma da vesícula biliar. Lembrando que é uma lesão rara aqui, mas que porém a gente pode eventualmente se deparar com uma lesão do tipo. Ainda avaliando a malignidade das vias biliares, a gente tem que lembrar do colangiocarcinoma, apesar dele ser incomum, a gente também pode se deparar com uma lesão desse tipo. Ele pode acometer qualquer local da árvore biliar. Como fator de risco associado ao colangiocarcinoma existe, claro, a associação dele com colangite esclerosante primária. Outros fatores de risco que podem estar associados ao desenvolvimento de colangiocarcinoma seria infecção biliar recorrente e doença calculosa. Muitas vezes um colangiocarcinoma vai se apresentar no ultrassom com extensas dilatações das vias biliares intrahepáticas. Aqui a gente observa bem aquele sinal do duplo cano com formação do aspecto em chifre desviado, com áreas de amputação do trajeto ductal biliar, e muitas vezes a lesão ela é muito mal definida, irregular, infiltrativa. Então, nem sempre a gente vai conseguir ver um tecido ecogênico obliterando o interior de ductos biliares. Muitas vezes só mesmo essa área hipoecogênica irregular infiltrativa e a amputação das vias biliares, ou seja, o interrompimento, a interrupção abrupta das vias biliares e a dilatação, claro. Então, normalmente, quando a gente vê uma extensa dilatação de vias biliares intrahepáticas, a gente vai ter que fazer um estadiamento com um exame de imagem adicional, normalmente colangiorressonância e ressonância magnética do abdômen superior. O pâncreas. O pâncreas ele é um órgão retroperitoneal, ele situa-se no espaço pararrenal anterior. Ele possui uma nítida correlação, associação com o trajeto da veia esplênica. Ele é dividido normalmente em cabeça, colo, corpo e cauda, sendo que a região da cabeça e do colo existe um marco anatômico para a separação entre cabeça, colo, corpo e cauda, que seria a região anterior à junção portal, ou seja, no ponto em que a veia esplênica se junta com a veia mesentérica superior. Aqui, essa região seria o colo pancreático, a cabeça pancreática estaria mais lateralizada em relação a essa região, e a porção medial seria corpo e cauda. Não existe uma separação visual entre o corpo e a cauda pancreática, mas a gente usa a margem externa do corpo vertebral, da coluna, para tentar separar o corpo pancreático da cauda pancreática. Então, resumindo, órgão retroperitoneal, dividido cabeça, colo, corpo, cauda, cabeça e colo separada pela junção das veias esplênicas, a conjunção portal, melhor dizendo. Então, colo, cabeça, corpo, cauda pancreática. Com relação ao pâncreas, vou trazer algumas condições que a gente pega bem na nossa prática. Uma delas é a pancreatite aguda. Com relação à pancreatite aguda, não é incomum a gente observar uma ultrassonografia normal e o paciente com pancreatite aguda, normalmente leve, em graus leves da pancreatite aguda. O ultrassom ele possui uma validade maior para rastreamento de causas de pancreatite, principalmente a pancreatite biliar. Mais do que, para ver a pancreatite, o ultrassom ele tem uma validade para rastreamento de causas e possíveis causas cirúrgicas. Basicamente, o que a gente vai ter? Vai ser um pâncreas difusamente aumentado de tamanho. Há um aumento difuso da hipoecogenicidade pancreática, ele está aumentado de tamanho, e algumas vezes infiltrações líquidas nos tecidos peripancreáticos, muitas vezes com formações de coleções inflamatórias no pâncreas. Com relação à pancreatite crônica, o pâncreas ele vai
exibir esse aspecto grosseiro, heterogêneo, com focos de calcificação tanto no parênquima quanto dentro do ducto de Wissing. Um principal fator de risco para a pancreatite crônica seria a própria pancreatite recorrente, e dentre as pancreatites recorrentes, o alcoolismo seria a principal causa. Então, só mais uma vez lembrando, vai causar atrofia, aspecto ecotextural grosseiro do pâncreas, dilatação e calcificações intraductais. Só fazendo um adendo, o ducto pancreático principal, ou ducto de Wissing, ele possui um diâmetro máximo de até 3 milímetros na região da cabeça. Normalmente, quando existe um diâmetro acima de 3 milímetros, ele está dilatado. O pâncreas, que foi uma coisa que eu até esqueci de falar aqui, ele possui normalmente uma ecogenicidade, ou ele é ligeiramente iso ou hiperecogênico em comparação ao fígado, e isso depende muito da idade. Quando pacientes mais jovens, eles têm uma tendência a ter um pâncreas mais hipoecogênico, ou seja, com uma ecogenicidade semelhante ao do fígado, e com o passar da idade, o pâncreas ele começa a ficar mais hiperecogênico e normalmente pode apresentar esse aspecto salpicado, mosqueado. Então, voltando. Com relação às pancreatites, nós, como eu havia falado no começo, podemos ter complicações com formações de coleções inflamatórias. Dentro delas, a mais comum é o pseudocisto pancreático. Normalmente se forma só é caracterizado após 4 semanas. Ele está presente em torno de 10 a 20% das pancreatites agudas. Pode ser necessário que haja a drenagem cirúrgica do pseudocisto pancreático, mas a principal chave para o seu diagnóstico é a associação com pancreatite aguda prévia. Outras lesões císticas pancreáticas, elas não são tão comuns da gente observar no ultrassom, mas elas existem, são raras, especialmente o cisto pancreático verdadeiro. O cisto simples pancreático verdadeiro é bem difícil. Outras lesões císticas que a gente observa no pâncreas seriam os cistoadenomas, tanto seroso quanto mucinoso. O cistoadenoma seroso possuindo um aspecto microcístico e mais restrito à cabeça pancreática, normalmente mais comum em mulheres idosas acima de 60 anos, possuindo uma associação com síndrome de von Hippel-Lindau. E os cistoadenomas mucinosos pancreáticos são lesões mais extensas, volumosas, macrocísticas, mas que estão presentes mais no corpo e na cauda pancreática, sendo observados em mulheres mais jovens. E claro, não poderia deixar de lembrar dos tumores pancreáticos, pois eles também são uma causa importante de obstrução do ducto colecto e dilatação das vias biliares intrahepáticas. Normalmente o que nós vamos observar, quando possível de observar, seriam massas, lesões nodulares hipoecogênicas irregulares, causando amputações, obstruções do trajeto do ducto colédoco quando ele passa ao longo da cabeça pancreática, e normalmente causando dilatações a montante da via biliar intrahepática, e algumas vezes dilatações do próprio ducto pancreático no interior do parênquima pancreático. Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu sei que é muito corrido, o assunto é muito extenso, então a gente tenta puxar algumas coisas que a gente costuma ver ou observar na prática, mas é claro que existe bem mais coisas do que está aqui. Um bom estudo a todos e até o curso.